Olá família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês estejam desfrutando de um dia abençoado. Pois bem, passando aqui mais uma vez para deixar uma pequena reflexão acerca do Pai. Queridos, a alegria do Senhor é a nossa força, ou a alegria no Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Ele diz que para ele não se exaltar, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que ele recebeu da parte de Deus, foi-lhe dado um espinho na carne. E aí ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Bom, eu não quero entrar no contexto do espinho da carne de Paulo, porque ele diz que é um mensageiro de Satanás. Satanás ali é um adjetivo, ele se refere não a um personagem, não a um ser, mas circunstâncias em sua vida. Mesmo Paulo falando na carta aos Tessalonicenses, ele diz, olha igreja, eu queria ter com vocês, eu queria me encontrar com vocês, eu queria transmitir uma mensagem para vocês, mas Satanás me impediu. E no contexto, você vai ver o apóstolo falando que Satanás ali eram os judeus que mataram os profetas, mataram o Senhor Jesus e também perseguia Paulo para que a mensagem não fosse propagada entre os gentios, tá? Então Paulo usa esta força de expressão dizendo, Satanás me impediu de ir até vocês, falando dos judeus que não recebeu o evangelho, tá bom? Então, na segunda carta aos Coríntios, Paulo também diz, Paulo diz, eu recebi um espinho na carne para não me exaltar pelas excelências das revelações. E ele diz, a saber, o mensageiro de Satanás que me esbofeteava, alguém que perseguia Paulo, alguém que machucava, feria Paulo, e era enviado, por certo, pelos sacerdotes, pelos príncipes dos judeus, pelos principais lá da sinagoga, que não aceitava a mensagem paulina, a mensagem de Cristo por boca de Paulo. E quando a gente vai entrar também no contexto histórico do ministério de Paulo, o ministério de Paulo foi carregado de sofrimentos, perseguições, apedrejamento, naufrágios, fome, dificuldade em todos os aspectos. Então quando a gente faz um apanhado geral, o que não faltou foi espinho na carne de Paulo, ou seja, dificuldade em todas as esferas. Mas Paulo, ele fez uma oração a Deus, melhor, 3. Ele disse que por 3 vezes ele orou ao Senhor, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da carne. E o Senhor disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, abençoados, Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. O que nós aprendemos com isso, irmão Elcio, é que não significa porque nós cremos em Deus, porque nós somos filhos de Deus, porque nós levamos uma vida, digamos assim, dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Ou seja, você pode se julgar uma pessoa do bem, você pode dizer, não, mas eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, ainda que você não seja evangélico, cristão ou religioso de um modo geral, mas quando você se utiliza, quando você questiona muitas coisas que acontecem na sua vida,
e você diz, mas eu não merecia isso, será que Deus não está vendo isso? Eu sou uma pessoa boa. Aí tem gente que ainda diz assim, né? Eu não desejo mal a ninguém, eu não bebo, eu não xingo, eu não faço isso, faço aquilo outro. Como se bastasse essas coisas para que você não fosse enfrentar algum momento difícil na sua vida, algum tipo de dificuldade. Não é, abençoados. A chuva, ela desce para todos, o sol nasce para todos. Todos nós, humanamente falando, estamos no mesmo barco. Todos nós estamos passando ou iremos passar por algum tipo de provação, de dificuldade, porque isso faz parte da humanidade, tá, abençoados? É ignorância da parte de alguns acreditar porque ele é crente, porque ele é religioso, porque ele pratica boas obras, etc. Ele não vai passar por nenhum tipo de luta, por nenhum tipo de dificuldade. E não é bem assim, abençoado, não é bem assim. Paulo, ele era o apóstolo enviado aos gentios, né? Um homem que se dedicou ao ministério, um homem que era um homem que tinha zelo de Deus, mas ele tinha os seus sofrimentos, né? E pediu a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne. Deus não tirou. Agora Deus deu força para ele, graça. Deus o revestiu de graça, de força. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua sabedoria, na tua fraqueza, né? Aí o Paulo, ele não ficou bicudo, ele não ficou chateado. Pelo contrário, Paulo declarou de muito boa vontade: me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas dificuldades, nas perseguições. Então observe o contexto do que era o espinho na carne de Paulo, porque no mesmo texto ele vai responder, né? Lá no versículo 9 e 10, Paulo vai responder: de boa vontade me gloriarei nas minhas injúrias, nas minhas angústias, nas minhas fraquezas, nas perseguições. Então, olha o que era o espinho na carne de Paulo, nas dificuldades. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Paulo entendeu que ele era carregado de fraqueza, embora ele fosse um homem de Deus, embora ele fosse um homem de oração, embora ele fosse uma pessoa irrepreensível, né? Uma pessoa que agradava ao Pai. Mas ele entendeu que ele era cercado de fraqueza, abençoado, que ele era limitado como qualquer outro. Mas ele se alegrou em saber que a graça de Deus o fortalecia, né? E ele disse: de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Queridos, a nossa força vem de Deus. Não procure força em você mesmo. Eu não estou falando de força humana, força braçal, não estou falando disso. Eu estou falando, não procure força nesse sentido de achar que vai vencer tudo, que você é imbatível. Não, nós estamos carregados de debilidades, de fraquezas, e precisamos confiar mais na graça de Deus, na capacidade que vem do nosso Deus. O profeta Jeremias, ele declarou: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, né? E faço justiça e juízo sobre a terra. Então, quer se gloriar? Se glorie no poder de Deus. Se gloriar nesse sentido de confiar, de acreditar, de se sustentar por meio da graça de Deus, tá bom? Fique aqui com essa reflexão. Que a graça de Deus esteja enchendo o teu coração de força e de alegria, e que você esteja vivendo e vencendo as lutas que por certa vida trará, mas nele nós somos mais do que vencedores, pois ele já nos capacitou para em todas as coisas sermos de fato mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Graça e paz.
Graça eterna.